Não temas, pois que eu te remi. Não temas, pois que eu te remi. Não temas, pois que eu te remi. Agora tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O seu amor não mudará, o seu amor não mudará, o seu amor não mudará, descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, feliz minha alma está. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se erguem com vigor. E quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, tão grande é teu amor. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema para essa semana, que se encontra em Gálatas capítulo 6, e diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Como é bom sabermos que nós não estamos sozinhos, entregues à nossa própria sorte, mas que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele nos conduz e ele nos ajuda a percebermos o nosso pecado e também a palavra do Senhor que traz graça, que traz alegria, o Evangelho aos nossos corações. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós queremos iniciar nosso culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, obrigado pelo Teu Santo Espírito que está dentro de cada um de nós. Obrigado que Tu falas conosco através dele, quando buscamos a Tua palavra, quando estamos em comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixa sós, Tu nunca nos abandonaste, mas sempre está atento aos nossos clamores, às nossas lutas. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e também clamamos pelo Teu perdão, porque facilmente
nós desviamos os nossos olhos de Ti e assim ficamos apavorados e desanimados, desesperados às vezes com aquilo que nós vimos ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a sempre mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Te agradecemos por tudo, Senhor, e clamamos que abençoe este momento da pregação da Tua Palavra. Por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto indicado para hoje se encontra em Jeremias, capítulo 20, os versículos 7 ao 13. Diz assim: Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos condenando, comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, Tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Até aqui essa palavra. Irmãos, o texto hoje fala de lamento. Lamento, segundo o dicionário, significa expressão de pesar, de mágoa diante de uma desgraça, gemidos, pranto, queixa. O profeta Jeremias é muito conhecido nesse sentido, até porque nós encontramos um livro dele com esse nome, Lamentações de Jeremias. Mas por que e pelo que Jeremias lamentava? Hoje em dia nós usamos essa palavra lamento, lamentação, de uma forma um pouco diferente. Creio eu que todos nós conhecemos alguém, alguma pessoa que só se lamenta. Em sua conversa não tem nada, ela não percebe nada de positivo, tudo é negativo, tudo está errado. E isso vira até um costume. Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso e tenho trabalhado isso em minha vida há muito tempo. Aprender a olhar mais para as coisas boas do que as coisas negativas, as coisas difíceis da vida. Mas o Jeremias tinha um motivo muito forte para se lamentar. Ele lamentava-se por causa do seu povo, que vivia longe de Deus, e porque ele sabia o que estava para acontecer a todo o seu povo, a toda a sua família, seus amigos. No capítulo anterior, Jeremias profetizou contra Jerusalém, contra o povo de Judá, uma profecia muito dura. Ele disse que a Babilônia, os babilônios, os inimigos, cercariam a cidade de Jerusalém, e o pânico e o pavor, a dificuldade seria tanta que esse povo lá da cidade de Jerusalém não teria onde buscar mais comida para se alimentar. E chegaria ao ponto
em que eles comeriam os próprios filhos, os companheiros. A matança seria tão grande que eles não teriam onde sepultar os mortos. E depois dessa profecia, o povo ficou incomodado, os sacerdotes ouviram falar da profecia e resolveram então tomar uma atitude contra Jeremias. E havia o sacerdote mais importante daquela época, chamado Pazur. Ele mandou prender Jeremias num tronco no pátio do templo de Deus. Açoitaram Jeremias e ele ficou preso nesse tronco a noite inteira. Então, pela manhã, quando Pazur mandou soltar o Jeremias, Jeremias reforçou a sua profecia, aquilo que aconteceria a Jerusalém, e aí aumentou ela e disse: a sua família, Pazur, você, vão ver toda essa desgraça, vão ser levados como prisioneiros, como escravos para a Babilônia e lá morrerão. Palavras duras. Queridos, tudo isso aconteceria por causa da desobediência do povo de Deus, porque eles se achavam autossuficientes, que não precisavam do Senhor, e abandonaram o Senhor. Os profetas e sacerdotes também estavam corrompidos. Eles falavam apenas o que o povo queria ouvir. Interessante que Paulo dá esse conselho ao Timóteo no Novo Testamento. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para mitos. 2 Timóteo 4, 3-4. O povo não dava ouvidos ao que o Senhor realmente estava falando através de Jeremias. Queridos, o texto da pregação de hoje é um lamento de Jeremias por essas e outras coisas que aconteceriam. Ele não queria ser um profeta quando foi chamado. Jeremias entendia que havia sido persuadido de uma forma muito forte pelo Senhor, que ele não teve chance de negar o chamado. Por isso, algumas traduções, como a que a gente leu hoje, diz: Senhor, tu me enganaste. O profeta fala das consequências do seu chamado, que eram pesadas para ele suportar. Ele não tinha noção das lutas, das dificuldades que enfrentaria. Ele estava desanimado, porque suas profecias só falavam de desgraça, de sofrimento. Por isso todos estavam contra ele. O seu chamado era para levar uma verdade dolorosa a quem não queria ouvir. Por causa da palavra do Senhor, ele era insultado, censurado, desprezado por todos. Em seu entendimento, Deus o dominou de tal forma que ele não conseguia lutar contra. Esta expressão dominaste é pouco usada na Bíblia e dá a entender um desespero do Jeremias. Ele queria se livrar da sua missão, mas não conseguia. Estava preso em Deus. Ele pensava em parar de anunciar a palavra do Senhor, mas a palavra ardia em seu peito, a ponto de ele não conseguir segurar, ele precisava falar ela. Essa palavra o levava à exaustão. Interessante que no Novo Testamento
nós vemos algo parecido com Pedro e João, mas não como um lamento. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, das maravilhas que Deus fazia na vida deles e através deles. Até as pessoas mais próximas de Jeremias queriam ver sua derrota, seu sofrimento. Eles se uniram aos seus inimigos num coro de injúrias, de mentiras, traçavam planos para matar Jeremias, para silenciar Jeremias. Jesus Cristo também fez um lamento falando sobre essas situações. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. Mateus 23, 37. Cristo sentiu na pele o que os profetas sentiram: desprezo, maledicência, humilhação, espancamento, açoites e morte. Em meio ao seu lamento, Jeremias se volta para Deus em confiança e louvor. Talvez ele tenha lembrado do que o Senhor lhe prometeu lá no seu chamado, quando disse: hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19, e também capítulo 15, versículo 20. Importante percebermos que o Senhor nunca omitiu o que aconteceria ao Jeremias. Ele não prometeu que tudo seria fácil, sem lutas. Pelo contrário, Jeremias enfrentaria reis, povos, cidades e até mesmo dentro da casa do Senhor os próprios sacerdotes. Contudo, o texto termina com uma demonstração de louvor, de confiança. Jeremias tinha certeza da presença do Senhor na sua vida, ao seu lado, o livrando e fortalecendo. Por esse motivo, Jeremias chama a todos a cantarem e louvarem ao Senhor, porque Ele salva o justo. E justo aqui nesse contexto significa aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus. A maneira como Jeremias termina esse texto nos lembra uma passagem do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo disse: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Queridos, esse texto nos ensina que nós podemos sim chegar na presença de Deus com nossos lamentos. Podemos abrir o nosso coração para o Senhor, falar de tudo aquilo que nos incomoda e expor o que nos dói. Somos lembrados de que por seguirmos ao Senhor, vamos sim enfrentar lutas, dificuldades. Ele nunca omitiu isso. Ele disse: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará.
Mateus 10, 38 a 39. É isso que ele disse para os seus discípulos e para nós. Mas esse texto de hoje também chama a olharmos para o Senhor, para as suas promessas e nos lembrarmos que Ele é fiel. Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona, seja qual for a nossa luta. Ele está sempre conosco, nos fortalece. Cristo disse: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32. Confessemos ao Senhor, louvemos ao Senhor com todo o nosso ser, porque Ele tem cuidado de nós. Levemos para essa semana o desafio de olharmos para as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida e o louvarmos por isso, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. E diante de situações em que pessoas se lamentam para nós, vamos ouvi-las, vamos deixar que elas abram seu coração para nós, mas não deixemos que elas saiam sem esperança. Fortaleçamos o nosso próximo com a palavra do Evangelho, que é esperança para a vida, diante das lutas, dores e sofrimentos que enfrentamos. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, de fato as nossas lutas aqui neste mundo são dolorosas e difíceis. E Tu sabes muito bem. Mas, Senhor, nós queremos olhar para Ti, para as Tuas promessas, para aquilo que Tu prometeste, que tem reservado e guardado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Teu Filho Jesus Cristo, diante de toda e qualquer situação difícil que viermos a enfrentar, e nele encontrarmos ânimo, alegria e coragem. Clamamos, Senhor, que continue cuidando de cada pessoa que está ouvindo essa pregação, da nossa paróquia, das nossas comunidades, da Tua igreja espalhada pelo mundo. Senhor, continue levantando mais pessoas que temam a Ti, que amem a Ti, para levar essa palavra de alegria e de esperança a todos, e assim encherem os corações de fé e de esperança. Cuida, Senhor, da Rosana, cuida da Lorene, cuida, Senhor, da Tami, da Deli, que elas sejam curadas e restabelecidas. Cuida, Senhor, das pessoas que estão abatidas, acamadas, levante-as, Pai. Também queremos Te agradecer pela vida da Rosália, pelas melhoras que ela apresentou, por estar bem. Continue cuidando e curando ela também. Tudo isso nós Te pedimos, e aquilo que não lembramos queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo envolva cada um de nós e permaneçamos nos caminhos do Senhor. Fiquemos na paz de Deus. Amém. Arde a voz em meu peito,